você que está me assistindo aqui, você já se preocupou em ler o texto e conseguir enxergar dentro do texto a sua estrutura? E como que eu percebo essa estrutura? É a respeito de assuntos. A estrutura são assuntos dentro do texto. Você, porventura, já percebeu isso em algum texto? Então está na hora de ficar atento a isso. Esse vídeo trata exatamente disso aqui. E vamos juntos, então, aprender aqui. Meus irmãos, eu falei com vocês a respeito da estruturação de um texto. Como que esse texto, então, ele está formado. E agora, nesta aula, eu resolvi, então, trazer um exemplo prático com vocês aqui para fazer com que vocês enxerguem de uma forma mais clara dentro do texto como que acontece essa estruturação aqui. Então vamos lá. Eu vou colocar no slide aqui, tá aí, e nós temos, nesse caso, os Salmos de número 19. Papel do pregador: explicar o texto de uma tal maneira que aqueles que estão ouvindo então entendam. E daí eu trouxe Salmos de número 19. Nós temos aqui, nesses Salmos de número 19, nós temos 14 versículos, ok? Eu quero que você olhe para o texto, pause o vídeo e identifique no texto as três. Eu vou adiantar para vocês. Nós temos aqui três divisões dentro desses Salmos de número 19. Tudo bem? Então, quando eu estou falando de divisão, eu estou falando de assunto. Então, dentro dos Salmos de número 19, nós temos três assuntos sobre os quais o salmista ele está salmodiando o Senhor. Lógico, você sabe que Salmos ele é um cântico. Então, nesta adoração do salmista a Deus, ele destaca três pontos sobre os quais ele está adorando o Senhor. Tudo bem? Então eu lanço esse desafio para você que pause o vídeo e pausando o vídeo, você então identifique antes de prosseguir. Tudo bem? Então tá aí a oportunidade. Pause, analise, marque as três visões e volte para o vídeo para corrigir, para ver se você realmente conseguiu fazer com precisão essa divisão. Tudo bem? Ok. Bem, presumindo que você tenha feito, então, essa divisão pausou e voltou, agora eu vou destacar aqui com vocês. Avançando o slide, eu lhes apresento a primeira divisão. Aqui, ó, do verso de número 1, então, até o verso de número 6. Pastor, por que que o senhor diz que esta é uma primeira divisão? Veja, nós temos o salmista no verso 1 falando: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Ótimo. E aí ele fala um dia, então faz parte aí dos céus manifestando a glória, o firmamento do Senhor, e sem linguagem, sem fala, se ouve as suas vozes. Então estamos dentro do mesmo assunto ainda. Aqui nós temos o próximo versículo: neles pôs uma tenda para o sol. Neles quem? Os céus. Então, nos céus está posto uma tenda para o sol. Então, nós ainda estamos no primeiro assunto. Qual é o que é qual noivo que sai do seu tálamo, entra, entra no verso 6, a sua saída. Bem, a sua saída aqui, a saída de quem? A saída do sol. Está fazendo referência aqui ao sol. Então, a sua saída é desde uma extremidade dos céus, olha lá,
está lá no verso primeiro também, e o seu curso até a outra extremidade deles. Deles quem? O céu. E nada se furta ao seu calor. Calor de quem? Calor do sol. Então, nós temos aqui nessa marcação o primeiro assunto do salmista. Quando nós entramos no verso de número 7, perceba que fez aqui uma mudança de assunto. Deixa eu marcar aqui para vocês. Então, qual que é o próximo assunto que eu tenho aqui? Agora, nós vamos virar o assunto para a lei do Senhor. E ele agora fala da lei do Senhor, que ela é perfeita e refrigera a alma. Assim como nós temos aqui, você percebe lá em cima, que na primeira frase que nós temos nos Salmos, olha só, eu tenho aqui os céus manifestando a glória de Deus e também o firmamento, céus e firmamento. E aqui nós temos a lei do Senhor. Não tem nada a ver agora com o que nós temos ali em cima a respeito dos céus e a glória de Deus. Não, agora mudou para a lei do Senhor. E aí a gente vai continuar, tá bom? E até onde que vai o verso 7 a respeito da lei do Senhor? Até qual versículo que vai? Então, nós vamos ter no verso 10, mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que o muito ouro fino, mais doces do que o mel. Então, ainda está fazendo referência à lei do Senhor. Também por eles quem, irmãos? Eles quem? Então, nós temos aqui preceitos, porque eu vou começar a analisar o meu texto e vejo que esse pronome aqui está no plural, então eu tenho que fazer aqui, achar a que está se referindo esse eles. Então eu vou identificar aqui, ó, os preceitos, também no plural, ó. Então é eles, preceitos, que mais? Juízos, juízos, vamos lá mais. Então é isso aqui. Então eu tenho a lei do Senhor e um sinônimo, que são os preceitos do Senhor, é a mesma coisa. Nós temos aqui também o mandamento, nós temos aqui os juízos, os preceitos e os juízos. Então, no verso 11, eu ainda estou dentro desse primeiro assunto da frase do verso 7 que eu estou trabalhando, tá bom? Então, até o verso 11, eu tenho, então, para nós esta marcação, ok? Lógico, se eu identifiquei o primeiro, o segundo, o terceiro já saiu aí, está fácil para nós, então eu já vou adiantar aqui para vocês, marquei, porque aqui vai mudar o assunto também. Vejo, quem pode entender os próprios erros? Bom, aí já não tem nada a ver com os céus manifestando a glória de Deus, não tem nada a ver também com a lei do Senhor ser perfeita ou refrigerar a alma, aqui já mudou de assunto. Quem pode entender os próprios erros, também da soberba guarda o teu servo, seja agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração. Portanto, meus queridos irmãos, eu tenho naturalmente aqui com vocês estas três divisões dentro dos Salmos de número 19. E é exatamente isso aqui que eu trouxe para vocês. É lógico que quando eu olho para os Salmos de número 19, assim é o caso de muitos dos Salmos, que os assuntos eles estão fáceis para nós, estão claros aqui para nós. Tudo bem? Bem clarinho. Foi fácil achar isso aqui, não foi? Espero que você tenha encontrado com facilidade aí essas divisões, não tenha nem errado, tá bom? Agora, vai acontecer de outros textos terem uma dificuldade maior. Na próxima aula, eu vou trazer outro texto aqui para nós e vamos fazer a prática aqui também, ainda dentro dessa nossa primeira aula que eu falei a respeito de preparação e de estrutura do sermão. Então, estou mostrando aqui a estrutura do texto para vocês, primeiramente, e lógico, como eu já destaquei, no verso
1 até o verso de número 6 ali, eu vou parafrasear e vou fazer um resumo numa frase e ela vai se tornar o meu tópico, primeiro tópico. Assim eu faço ali também na marcação de azul que eu fiz com vocês, tá bom? Deixa eu colocar na tela as marcações. Então, nessa marcaçãozinha de azul que eu fiz, eu vou parafrasear também, vou ter uma frase aqui comigo. Vocês querem aprender isso aí? Quer aprender a fazer a frase? Resumir? Se vocês quiserem, é só escrever no comentário aí para mim que quer e eu trago um vídeo ensinando vocês a trabalhar dessa forma. E no verso 12 até o verso 14, mesma coisa, tá bom? A gente vai fazer essa frase de modo que o meu sermão, baseado no Salmo de número 19, tem 3 tópicos. O primeiro tópico em vermelho, em azul o segundo, e por último o outro tom de vermelho aí, o meu terceiro tópico da minha mensagem. Este aqui é o corpo do sermão, tá bom? Então preste bem atenção, veja como que fiz isto e vamos partir para a gente fazer também com outros textos. Como eu disse, outros textos já apresentam uma dificuldade maior, tudo bem? Mas nós vamos juntos e vamos tirar isso de letra, tá bom? Até o próximo vídeo, então.